Olá, amigos. Pastor Marcos por aqui. Deus abençoe a sua vida e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui para trazer a terceira aula do estudo bíblico que estamos realizando todas as quintas-feiras. É um estudo bem básico, mas que com certeza traz um grande conhecimento espiritual para as nossas vidas. E hoje, na terceira aula, nós vamos abordar o seguinte assunto: a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Sem mais delongas, vamos iniciar então o estudo. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, há muito em comum, mas também há muitas diferenças. Por isso, ter uma boa compreensão sobre as duas principais divisões da Bíblia é fundamental para termos um bom entendimento do que Deus quer nos falar através da palavra. Então, a seguir, vou falar sobre 10 diferenças fundamentais existentes entre as duas divisões da Bíblia. Considerações iniciais. Antes de eu falar sobre essas diferenças, precisamos fazer algumas considerações iniciais. E aqui eu gostaria que você prestasse atenção porque é importante. Veja, a Bíblia tem duas divisões principais. O Antigo Testamento é a primeira e maior divisão da Bíblia cristã. O Novo Testamento é a segunda maior divisão. Deus não sofreu nem sombra de variação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele permanece o mesmo. A Bíblia tem uma única mensagem, apesar de existirem os dois testamentos. O Antigo Testamento não contradiz o Novo Testamento. O Antigo Testamento anuncia os acontecimentos do Novo Testamento. O Antigo Testamento é um complemento do Novo Testamento, a continuação da história da salvação. O Antigo Testamento é reinterpretado pelo Novo Testamento. E o Novo Testamento tem o seu sentido, lucidez, clareza e significado encontrados no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é o Novo Testamento escondido. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. A Bíblia é vista como um texto progressivo que evoluiu ao longo do tempo. Portanto, o Novo Testamento é considerado baseado nos eventos, sistemas, pactos e promessas do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a evolução do Antigo Testamento. A humanidade não tinha maturidade para entender toda a revelação de Deus e de uma só vez. Motivo da revelação progressiva. E digo para vocês que até hoje, mesmo depois de tantos anos, a humanidade ainda não consegue compreender a essência da revelação do Antigo e do Novo Testamento, não é verdade? Muitas são as pessoas que relutam e não se interessam para ter esse entendimento e até criticam aqueles que têm o interesse para conhecer a Bíblia Sagrada. Mas isso não deve ser impedimento para você. Continue no seu propósito, continue querendo conhecer e ter o conhecimento da Palavra de Deus. Vamos entrar então nas diferenças, pessoal. As 10 diferenças fundamentais existentes entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos lá. Dadas as considerações iniciais, já podemos destacar as diferenças significativas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Vamos à primeira então. Diferença na narrativa, na história. O Antigo Testamento tem a sua narrativa em torno de um povo, os judeus. O Novo Testamento tem a sua narrativa em torno de um homem, o Senhor Jesus. Aqui a gente já pode ver que todo o Antigo Testamento ele foi escrito, contado e
deve ser cumprido exclusivamente para um povo, que é o povo judeu. Muitas coisas, leis, mandamentos, ordenanças, não cabe a nós, só o povo judeu. Muitas coisas ali, muitas leis foram escritas só para o povo judeu. Hoje em dia, a palavra de Deus e o conhecimento do sacrifício de Cristo alcançou a humanidade e não está restrito só ao povo judeu. Então, o Antigo Testamento, e é importante você saber disso, você já tem uma outra visão quando você estiver lendo a Bíblia, que o Antigo Testamento ele foi exclusivamente escrito para o povo judeu. Já o Novo Testamento, ele veio trazendo a apresentação do Senhor Jesus Cristo para as nações, para a humanidade. Se abriu a oportunidade de nós também fazermos parte do povo de Deus, de sermos filhos de Deus e até mesmo termos parte da descendência de Abraão, porque os da fé é que são descendentes de Abraão. É interessante. Segunda diferença, a diferença no período em que foram escritos. Os livros do Antigo Testamento foram escritos desde Moisés até aproximadamente 400 anos antes de Cristo. São 1000 anos de história escritas sobre as ações de Deus na vida do povo judeu, descendente de Abraão. O Novo Testamento foi escrito entre 50 e 100 da nossa era, retratando a vida terrena de Jesus e o crescimento da igreja primitiva. Vamos à terceira diferença. Diferença no foco. O Antigo Testamento coloca em evidência os atos poderosos de Deus apontando para o Messias que viria. O Novo Testamento revela o Messias prometido no Antigo Testamento e os seus ensinamentos como base para toda a doutrina cristã. Olha que coisa interessante. As profecias, a maioria das profecias do Antigo Testamento tem o seu cumprimento em um futuro distante. O Novo Testamento enfatiza o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, sobretudo na vinda de Jesus, o Messias prometido. Vamos à quarta diferença. Diferenças nas realizações das adorações, da adoração. O tabernáculo ou o templo foram o lugar central da adoração no Antigo Testamento. O Novo Testamento apresenta uma nova perspectiva da adoração, cujo foco e lugar central da adoração é Cristo. Jesus disse à mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorariam ou adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então a diferença, antigamente no Antigo Testamento, os homens tinham a necessidade do templo, de um lugar, de um santuário. Eles tinham a necessidade de saber que Deus tinha uma casa física, feita por pedras, lona, enfim, por várias coisas. E já o Novo Testamento ensina que os verdadeiros adoradores não precisam de uma casa física. Eles precisam sim adorar a Deus em espírito e em verdade. Eles precisam se dedicar na adoração e fazer de si a própria adoração. Não é o corpo físico, não é a casa física, mas é o corpo espiritual. A igreja é o corpo espiritual de Cristo. Independente de ser reunido numa casa, independente de ser reunido num salão alugado, independente de ser reunido num monte, independente de ser reunido numa praça, independente de ser reunido no meio da rua, a igreja é o corpo de Cristo. Ela precisa ser reunida como o corpo de Cristo, independente do lugar, tá certo? Vamos lá. Diferença no pacto. O Antigo Testamento enfatiza a aliança da lei dada a Moisés. O Novo Testamento é o estabelecimento de uma nova lei em que Jesus é o cumprimento da mesma. A salvação não é mais condicionada aos cumprimentos
ritualísticos da lei, mas a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Não mais um povo, ou seja, os judeus, como povo escolhido, mas todos quantos creem no seu nome e no seu sacrifício salvífico, ou seja, o que antes era exclusivo ao povo judeu foi aberto para todas as nações da terra. E qual é a condição de uma nação da terra fora os judeus de conseguir ter uma comunhão com Deus? É pela fé. É quando você crê, é quando você determina que crê no nome do Senhor Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus, na aliança feita com o sangue do Senhor Jesus. Independente da sua nacionalidade, independente da sua posição social, independente da cor da sua pele, independente, sabe, do teu patamar de sabedoria, se você é uma pessoa estudada, analfabeta, não importa. O que importa para Deus é se você crê no Senhor Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus, e está disposto a se tornar parte do corpo de Cristo. Então vamos lá. A diferença no tamanho. O Antigo Testamento contém 39 livros, que representam 3/4 de toda a Bíblia. O Novo Testamento contém 27 livros, contendo os 4 evangelhos. Um livro de história, que é o livro de Atos, e 21 cartas, e o livro da profecia, que é o Apocalipse. O Antigo Testamento descreve o sistema sacrificial que os israelitas receberam para encobrir seus pecados por um período temporário, enquanto o Novo Testamento esclarece que o sistema do Antigo Testamento realmente se refere ao sacrifício de Cristo, somente através de quem a salvação é possível. Então, antigamente os homens sacrificavam animais, mas não percebiam que aquilo ali já era uma preparação para aquilo que estaria por vir, que foi o sacrifício do Senhor Jesus, né? Os mandamentos. O Antigo Testamento dá os mandamentos relacionados às bênçãos e maldições, enquanto o Novo Testamento esclarece que Deus concedeu os preciosos mandamentos como se referindo a uma necessidade de salvação e nunca a meios de salvação somente. Então nós sabemos que os mandamentos, ordenanças e tudo aquilo que havia no Antigo Testamento tinha uma visão. Qual era a visão? Uma conquista terrena, sabe? Algo material, até porque os sacrifícios eram feitos com animais, eram materiais. Nos dias de hoje, o sacrifício já foi feito pelo Senhor Jesus. Hoje nós cremos, hoje não lutamos mais em busca tão somente de coisas materiais, porque tudo que é material passa, acaba, estraga. Hoje nós lutamos pela vida eterna, servimos a Deus em busca da nossa vida eterna, da nossa salvação. E isso tempo nenhum tira, tempo nenhum acaba, e é o nosso objetivo principal. Temporalidade. O Antigo Testamento era preparatório, temporário e limitado. O Novo Testamento é completo, eterno e universal. Então aqui nós encerramos com essa diferença. O Antigo Testamento era preparatório. Eu estava preparando todo o povo e as pessoas para a vinda do Messias, do Senhor Jesus. Temporário, porque ele duraria até os profetas. E o último dos profetas que a Bíblia traz era João Batista, e ali se encerrou então os rituais do Antigo Testamento. E limitado porque abrangia só o povo de uma nação, que era a nação de Israel, o povo judeu. O Novo Testamento é completo, porque tudo que você precisa para a sua vida hoje você tem, desde Mateus a Apocalipse. Eterno, porque não existe limite de tempo. Veja que são mais de 2000 anos do sacrifício de Cristo, e ainda hoje a Bíblia
Novo Testamento, os ensinamentos do Senhor Jesus são atuais e sempre serão. E universal, porque o que estava fechado para um povo, que era o povo judeu, foi aberto no Novo Testamento para todo aquele que crê, independente da sua nacionalidade. Tá certo? Então, conseguimos aqui com essa aula rápida, simples, apresentar para você as diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu gostaria de fazer um pedido para você que nos seguisse. Inscreva-se nesse canal. Vai lá, aperta no sininho para receber todas as quintas-feiras uma aula diferenciada. Nós vamos estar aqui toda quinta-feira a partir das 19h30, liberando uma aula do estudo. Por sinal, quinta-feira que vem será a quarta aula deste estudo abençoado que estamos preparando, que é estudando a palavra de Deus, de modo simples e objetivo, para que todas as pessoas consigam entender, tá certo? Então, se inscreva nesse canal, compartilha esta aula com alguém da sua família, manda esse vídeo para alguém da sua família, peça para essa pessoa se inscrever no nosso canal também, e nós estaremos com todo o coração e alma aprendendo as coisas básicas da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.